Evangelho, quinta-feira da 28ª semana do Tempo Comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: Ai de vós, porque construís os túmulos dos profetas, no entanto, foram vossos pais que os mataram. Com isso, vós sois testemunhas e aprovais as obras de vossos pais, pois eles mataram os profetas e vós construís os túmulos. É por isso que a sabedoria de Deus afirmou: Eu lhes enviarei profetas e apóstolos, e eles matarão e perseguirão alguns deles, a fim de que se peçam contas a esta geração do sangue de todos os profetas, derramado desde a criação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu vos digo, serão pedidas contas disso a esta geração. Ai de vós, mestres da lei, porque tomastes a chave da ciência. Vós mesmos não entrastes, e ainda impedistes que os que queriam entrar. Quando Jesus saiu daí, os mestres da lei e os fariseus começaram a tratá-lo mal e a provocá-lo sobre muitos pontos. Armavam ciladas para pegá-lo de surpresa por qualquer palavra que saísse de sua boca. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quinta-feira da 28ª semana do Tempo Comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje completamos a última parte do discurso de Nosso Senhor feito aos fariseus e aos mestres da lei. Como tivemos a oportunidade de acompanhar, o discurso foi dividido em 3 partes ao longo da meditação que estamos conduzindo nesses 3 dias. E as palavras de Jesus no Evangelho de Lucas ainda são mais brandas do que as palavras exortativas no Evangelho de Mateus. Uma razão evidente para essa é o fato que Mateus escreve para aqueles que são vindos da tradição de Israel. Então, com maior propriedade e com maior sensibilidade, e também com significativa intensidade, Mateus escreve para aqueles que compreendem perfeitamente as advertências do Senhor. Enquanto Lucas dá o enfoque maior àquilo que está no centro da mensagem evangélica. Como assim, padre? Uma coisa que já falamos lá atrás. É importante que o nosso agir acompanhe o nosso crer. O agir é a expressão da nossa fé. E dessa forma, todo aquele que ouve a palavra do Senhor e a guarda no coração, a coloca em prática. Todas as advertências feitas pelo Senhor, se colocamos agora que completamos a leitura do texto, todas as advertências são centradas sobre o mesmo ponto. Ou seja, preferiu-se mais aquilo que são os elementos temporais àquilo que são os elementos eternos. O homem deu mais predileção, em outras palavras, àquilo que é seu e menos predileção àquilo que é de Deus. Essa é uma tentação que nos acompanha em todo o nosso serviço como membros da igreja, em todo o nosso serviço pastoral, em toda a nossa ação apostólica, na nossa vida como um todo. Podemos acabar apreciando muito mais e dando maior relevância e centralidade na nossa vida àquilo que é nosso e menos àquilo que vem de Deus. A palavra, a vontade do Senhor, a proposta do Senhor para a nossa vida. Na medida em que começamos a servir ao Senhor, pode ser que o nosso coração se oriente, é um exemplo, se oriente ao sucesso e ao êxito dos acontecimentos pastorais. De maneira que, aos poucos, quando o revés, ou então a dificuldade pastoral se aproxima ou acontece, a gente vai perdendo a sensibilidade
para ver essa experiência como um acontecimento de Deus para a nossa santificação. Como assim, Padre? Mas como o Senhor pode querer que uma ação pastoral não vá bem? Não seria o desejo do Senhor que ela vá bem sempre? Mas é certo que o desejo do Senhor é que tudo possa caminhar bem, sem dúvidas. Mas o Senhor é muito consciente e tem clareza de que a resistência do coração do homem pode, de certa forma, levar a sofrimento, levar a dificuldades todo o empenho proposto. E, na verdade, diante disso, Deus não tem dúvidas ou titubia em relação ao seu agir. Mas nós podemos perder a sensibilidade para lidar com isso. Ou seja, para lidar com o fato dos nossos irmãos e irmãs e até mesmo o nosso próprio coração resistir às propostas de Deus. Então não é que Deus consinta o insucesso como uma possibilidade de gozo, né? Mas o insucesso ele pode fazer parte por conta da resistência do coração do próximo, por conta da nossa dificuldade em ouvir e querer nos antecipar ao agir de Deus, já intuindo em que direção o Senhor vai, e dessa forma colocamos mais confiança no nosso agir do que propriamente confiamos na providência divina. E eis que essas situações acontecem e elas nos ajudam a voltar a recuperar a centralidade em Deus. Em outras palavras, são ocasiões onde nós podemos provar a nossa humilhação, podemos provar tocar de modo mais concreto a nossa frustração, a nossa insatisfação e todos esses sentimentos que ali estão e que ainda são muito nossos, precisam começar a ser passados sob o crivo da fé. Precisam ser orientados à luz da fé. A nossa desilusão, a nossa insatisfação, o nosso desgosto, a nossa desilusão. Todas essas são experiências negativas, por assim dizer, que na ansiedade por superá-las, tentamos nos valer muito mais do nosso agir. E quando procuramos lidar a partir de nós mesmos com os sentimentos negativos que nos acompanham, por exemplo, dentro da experiência pastoral, nós nos afastamos do acolhimento e da experiência da cruz. Como assim, Padre? A fé, quando ilumina as nossas experiências, os nossos afetos negativos, ela nos conduz sob o itinerário da cruz do Senhor. Como assim? Veja, toda vez que nós nos deparamos com uma situação dessa, nós podemos nos unir a Cristo através de uma entrega de amor. Aquela dificuldade que apareceu, ela vem acolhida pelo meu coração e humildemente a reconhecendo, vou buscar em Deus não exatamente o significado, senão a gente começa a racionalizar demais, a gente quer achar o significado de tudo e obriga Deus a dar um significado para tudo. Mas eu vou procurar entregar por primeiro o meu consentimento. Não se esqueçam do testemunho da Virgem Maria. Na Anunciação, o consentimento veio antes da compreensão de tudo. Ok? Então, o anjo veio buscar o consentimento da Virgem. O anjo não veio lhe entregar a compreensão absoluta do mistério da encarnação. Veio buscar o seu consentimento. Necessário é que o nosso coração esteja pronto para consentir com aquilo que Deus nos propõe. E muitas vezes, através de um revés pastoral, o Senhor também está nos fazendo uma proposta, mas muitas vezes eu não consinto, eu não acolho aquilo dali como uma ocasião
de Deus. Uma ocasião de Deus em que sentido? Para que uma outra realidade que está se tornando sempre mais minha, ou que está se tornando mais minha porque eu falo menos dela com Deus, que são os afetos negativos, ou então eu procuro solucionar com meios próprios, ou seja, tentando dar uma mudança rápida de direção para o meu humor, tentando dar uma explicação rápida e fácil, uma explicação que me tire de maneira veloz daquilo dali, ou uma explicação que termine, por fim, culpabilizando mais os outros e dessa forma diluindo um pouco mais a sensação de mal-estar comigo mesmo, ou então tento apressar o tempo e me agito interiormente e agito todas as coisas para que aquilo dali mude. Enfim, são todas soluções ou são todas reações que estão muito concentradas sobre o quê? Sobre mim mesmo. E dessa forma, não permitimos que, a partir da fé, o Senhor nos ajude, nos ensine, nos oriente no seu amor. De maneira que não acontece um consentimento, mas uma suportação e uma reação rápida, na tentativa de, por minha própria força, mudar o rumo da história. Mas se a história pertence ao meu Senhor, por que sou eu que tenho que mudar o rumo dela? Então a primeira coisa a ser dita é: bendito seja o teu nome, Senhor. Que venha em teu nome todo esse momento, e que para a maior glória do teu nome, a gente viva cada passagem desse acontecimento. E dessa forma, começo a levar pouco a pouco os meus sentimentos até o Senhor e procuro encontrar na palavra do Senhor e na oração a consolação para aqueles sentimentos que estão em mim. E dessa consolação começa a nascer também o discernimento para saber aplicar os meios necessários. Se olhamos objetivamente para o texto, para esse exemplo não ficar complexo, a gente vai perceber que as palavras duras de Jesus, como já sabemos, para uma cabeça dura, palavras duras. Isso a gente já falou em outros momentos, né? Então, como eles estão muito rígidos, né? Estão num itinerário que leva realmente a uma condição de desgraça, o Senhor fala de maneira dura, para que eles acordem, né? Então, a gente já entende aqui o caráter de dureza das palavras do Senhor, a gente já teve a chance de falar disso em outra meditação. Mas vamos agora olhar para além dessa dureza que pode, no primeiro momento, nos impressionar, para aquilo que o Senhor está falando. Lembram dos dois exemplos que nós demos ontem, né, a respeito do dízimo? Então, o primeiro exemplo era a respeito do dízimo, em que o Senhor coloca de maneira muito clara que o entendimento daquela entrega, o entendimento de maior exigência, não nasce da tentativa do homem de se livrar da culpa, mas deve nascer de uma expressão de amor. Quanto maior o meu amor e o meu zelo pelas coisas de Deus, por render a Ele o culto e o louvor que é digno, até nas pequenas coisas eu vou recolher aquilo que possa ser oferecido por amor ao meu Senhor. Então muda a motivação, porque muda também o significado. O ponto de partida não é mais a minha vontade de reverter o quadro negativo que me encontro por conta dos meus pecados, mas é compreender a misericórdia de Deus por mim que me faz responder com amor ao seu gesto de misericórdia, ao seu gesto de amor. Minha vida se torna uma resposta de amor por ter sido amado primeiro por Deus e alcançado pelo seu perdão. Então eu respondo em gratidão e minha vida se torna uma expressão de gratidão. Aí sim, até as pequenas coisas vão ser recolhidas para ser oferecida ao Senhor como ato de louvor e de maior culto e de honra ao nome do Senhor. Então, ao falar dessa forma, o Senhor está colocando para eles um chamado para mudar o significado desse agir, para ter um novo ponto de partida, que é um ponto de partida que eles conhecem,
mas que foi abandonado ao longo do caminho. Então voltem. Voltem para aquele lugar que vocês já sabem. Voltem para aquele ponto aonde o Senhor marcou as suas vidas. E pegando em paralelo a imagem que o Senhor fala hoje para os mestres da lei, tão forte, nós estamos, me refiro ao versículo 47 e 48, os vossos pais mataram os profetas, e vocês reconhecem que eles fizeram isso ao edificar os túmulos em honra aos profetas, tentando reparar o erro de vossos pais, mas sem declararem o arrependimento por meio disso. Como assim, padre? Não entendi. Ao edificar o túmulo dos profetas, é como se eles tentassem cumprir um ato de remissão. Só que o que aconteceu que realmente ofendeu a Deus, além da injustiça e do fratricídio, ou seja, do sangue inocente dos profetas que foi derramado, o sangue inocente dos profetas foi derramado porque o coração de seus pais não reconheceu a vontade de Deus e estabeleceu uma hostilidade contra a voz de Deus, amando mais o desejo de seus próprios corações do que aquilo que Deus lhes falava. Então, o verdadeiro ato de reparação está na conversão. Se eles se dão por satisfeitos em acreditar que estabelecer um ato de reparação com Deus, simplesmente edificando túmulos em honra aos profetas, eles estão, na verdade, em comunhão com a atitude de seus pais, porque também eles não estão acolhendo aquilo que Deus falou. Eles estão preocupados em dar justificativa, ou justificação, ou reparação aos pais. Mas quem foi o ofendido foi Deus. Então a primeira reparação a ser prestada é a reparação ao Senhor. Então, se querem edificar um túmulo em honra aos profetas, o que significa dar a eles o mérito, eles não tiveram outro interesse na vida que não fosse ver Deus sendo escutado e amado pelos homens. Então, eis aí a verdadeira honra a se prestar para eles. Eis aí a verdadeira reparação penitencial a ser feita pela atitude de seus pais, e não a construção de um túmulo mais bonito. Perceberam a diferença? Então, Jesus está fazendo esse chamado à conversão para eles. É um chamado duro, porque aponta a atitude que está acontecendo agora. Ou seja, o Senhor, Ele sempre fala sob a luz da verdade, mas ao mesmo tempo, como a verdade ela fere, porque ela tira tudo aquilo que de morte é em nós, assim como uma ferida precisa ser limpa para que ela cicatrize de maneira saudável, o Senhor, ao mesmo tempo que fere com a verdade, orienta, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele orienta, né, no caminho da reconciliação, no caminho da aliança. Agora, é preciso que eles, ouvindo, acolha e acolhendo, pratiquem. E aí a gente volta ao cerne do Evangelho de Lucas, que ele propõe a todos nós ao escrever essa passagem envolvendo o discurso de Jesus aos fariseus. A outra imagem que nós tínhamos considerado ontem, se queremos aproveitá-la hoje, são dos fardos pesados. Ou seja, ai de vós que, assim como sois... só um minuto, perdi aqui é o 46. Igualmente, ai de vós, mestres da lei, porque impondo aos homens fardos insuportáveis. Ou seja, estabelecem exigências, mas não se prontificam a tocar com um dedo. Ou seja, sabem dizer e impor ao outro exigências que o levem, entre aspas, porque já sabemos que Deus conduz a história pelo testemunho do seu amor, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, né? Então, eles estabelecem exigências,
mas não partem em socorro daqueles que buscam a Deus. Vocês estão vendo aqui a imagem do bom pastor? A imagem do bom pastor era aquele que conduz as ovelhas e se lança pelas ovelhas e com as ovelhas ao longo do caminho para defendê-las dos perigos e levá-las ao bom destino. Ele caminha com elas. Ele não aponta a direção e deixa as ovelhas seguindo sobre a própria sorte, de maneira que, se o lobo aparece, ele é o primeiro a escapar. E dessa forma, o Senhor está falando conosco aquilo que mais adiante ele irá falar, ou melhor, repetir, quando estiver em Jerusalém. Que nada daquilo que nos é confiado da parte de Deus supera as nossas forças. Ou seja, tudo aquilo que Deus nos entregue, que o apóstolo depois vai confirmar em suas cartas, tudo aquilo que Deus nos entrega, tudo aquilo que Ele nos confia, Ele vem em nosso socorro. Assim como abraçando e seguindo o Senhor, receberemos 100 vezes mais nessa vida. Ou, para além de ser uma simples promessa de retribuição, é uma resposta de assistência, do socorro de Deus. Se nós entregamos e deixamos tudo por Ele, Ele vem em nosso socorro em maneira abundante. Lembra que falávamos outro dia a respeito da abundância? Falando sobre as bodas de Caná, no dia que comentamos a respeito do Evangelho das Bodas de Caná, na solenidade de Nossa Senhora Aparecida. Então, esse elemento da abundância que aparece lá no Evangelho de João também está presente nos Evangelhos sinóticos. Então, a graça de Deus, o socorro de Deus, ele é sempre abundante. E esse sinal da abundância é o sinal da companhia, da presença de Deus que cuida, que de fato, como ao leproso, estende a mão e o toca. Se queremos pegar essa imagem, tocou o fardo pesado da doença que o esmagava. Assim, o Senhor que nos entrega um novo mandamento, não nos esqueçamos, as exigências no cristianismo, elas são muito maiores do que em todas as demais religiões. Porque se pegamos a tradição antiga de Israel, o fato de pensar e ter a ambição por fazer algo que seja mal não era um pecado consumado. Mas o Senhor diz que o simples desejar a mulher do próximo, o simples desejar as coisas do próximo, o simples desejar a maldade contra o seu irmão, o fato de não rezar por aqueles que nos perseguem já é o cumprimento de um pecado. Já é um ato de separação em relação a Deus. Isso é muito mais exigente do que a tradição de Israel. Entretanto, o Senhor vem em abundância com o socorro da sua misericórdia, não para diminuir a exigência, mas para nos dar forças para vivê-la. A comunhão se dá no cumprimento das exigências. E a misericórdia vem em nosso socorro para nos sustentar, a fim de que seja possível cumprir. Cumprimos pelas mãos de Deus, porque o Senhor é nosso socorro. É Ele que nos sustenta. Cumprir as exigências do Evangelho não é ato da nossa exuberância. E não podemos manipular a vida evangélica de maneira que ela se torne aparentemente satisfatória como sucesso nosso. E aí caímos no mesmo equívoco que Jesus está falando aos mestres da lei. Estamos saindo da centralidade da voz e do dom de Deus, que fala conosco por amor, que vem ao nosso encontro por amor, para tentar cumprir um ato que poderíamos chamar quase como uma autorremissão. Porque fiz as coisas, Deus não pode fazer menos do que me dar o merecimento do céu. Na verdade, cumprir as exigências do Evangelho, se queremos entender a partir daquilo que Pedro disse, mas então quem poderá se salvar? Não? Cumprir as exigências do Evangelho é conquistar a salvação. E quem poderá se salvar se são tão altas essas exigências? Ao homem não é possível. Mas para Deus, nada é impossível. E com o socorro da sua misericórdia,
com a sua mão que se estende por nós, podemos viver, sim, as exigências do Evangelho em um caminho de profunda humildade por causa das nossas misérias e de fiel obediência e comunhão com Ele. Então não será fora da humildade, ou seja, de muitas e muitas passagens de humilhação nossas, e não será fora do empenho contínuo pela fidelidade na obediência que nós participaremos da santidade proposta no Evangelho, porque ela também é graça de Deus e ela se consolida assim. O Senhor vem em nosso auxílio com a misericórdia e nos sustenta em um ato de humildade, de obediência, cumprido por amor a Ele, a conseguirmos praticar aquilo que Ele nos propõe no Evangelho. E dessa forma, tomamos parte com Ele na glória do reino dos céus. Então, as imagens são muito significativas, e o Senhor, ao falar com os fariseus dessa forma dura, ao mesmo tempo entrega a eles. Olha que coisa bonita que o Senhor fala. É que a gente geralmente, não geralmente, né? O contexto não é que permite a gente ver tanto assim a beleza. O Senhor disse a eles: ai de vós, mestres da lei, porque tomastes a chave da ciência. Ou seja, o Senhor concedeu a eles a graça de ter o tesouro da ciência, do conhecimento das coisas de Deus. Caramba! Assim como o Senhor reconheceu ainda há pouco que eles têm também a possibilidade de declarar exigências para o cumprimento do amor a Deus, mas exigências que devem partir que devem ser respostas desse amor e não um peso, como foi o caso lá do dízimo, né? Que falamos ainda há pouco. O Senhor reconhece, em outras palavras, que Deus está com eles, de que Deus fala com eles, mas de que os seus ouvidos estão corrompidos para acolher a voz de Deus e os seus corações não se orientam mais segundo a luz do Espírito Santo. E isso é sério. Então o Senhor não está dizendo, de agora em diante Deus não vai mais falar com vocês, de agora em diante Deus não vai mais ter o seu olhar por vocês, mas permanecendo nesse caminho, não haverá mais comunhão entre nós. Mas se vocês se converterem, o Senhor, que é fiel e sempre permanecerá fiel, dará testemunho a vosso respeito. Se lembram da carta de São Paulo aos Timóteos? Deus permanece fiel. Mas é preciso que nós nos entreguemos e busquemos, por meio da ação do Espírito Santo, responder em fidelidade e amor ao ato da fidelidade misericordiosa de Deus por nós. Então, como é significativo ver o Senhor dizer isso. A chave da ciência foi entregue a vocês. Caramba! Caramba! O que vocês estão fazendo? Em outras palavras, olha o que vocês estão fazendo da vida de vocês. Agradeçamos ao Senhor hoje por essas palavras, porque nos ajudaram. Veja como nos ajudaram a perceber as riquezas e os tesouros que o Senhor tem concedido a cada um de nós. Hoje a Igreja também celebra a memória de São Calixto Papa, São Calixto I, que veio de uma realidade muito simples. Segundo a tradição, era um escravo que recebeu a liberdade e depois o Papa Zefirino encarregou ele, ainda como diácono, do cuidado pelo cemitério cristão, que são as catacumbas que estão aqui pertinho de casa, as famosas catacumbas de São Calixto. Depois, quando São Calixto foi finalmente eleito Papa e combateu inúmeras heresias que se levantavam naquele período, tentando negar a natureza humana e divina de Jesus, e também foi um período muito crítico, onde muitos
acreditavam que tinham pecados que não poderiam ser perdoados, e São Calixto combateu severamente sobre essa estrada de que Deus perdoa todos os pecados e até os pecados mais graves contra a fé podem, passada pela justa penitência, o justo caminho de reconciliação, receber o perdão, e esses irmãos podem voltar a participar da comunidade dos fiéis, lutando e defendendo a misericórdia de Deus, lutando e defendendo para que os homens perseverassem na aliança com Deus e aqueles que se afastaram pudessem voltar de coração sincero e contrito à comunhão com o Senhor e receber os seus pecados. Poderemos dizer que o Papa Calixto e a memória do Papa Calixto hoje é uma resposta de esperança muito bonita a essa situação de dura advertência, a essa palavra dura que Jesus tem àqueles que são de cabeça dura, né? E se a palavra dura de Jesus bate na cabeça dura e ela se abre, vamos cuidar para que dali possa vir uma autêntica e profunda conversão. E peçamos a intercessão, então, de São Calixto, Papa, por todos os nossos irmãos e irmãs que, tendo se afastado da fé, agora pouco a pouco buscam voltar e retomar o caminho de fé. Que pela intercessão desse Santo Papa, eles consigam perseverar firmemente e voltar à perfeita comunhão no seio da Igreja. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Santa Mãe de Deus, Rainha dos Mártires, e do Papa São Calixto, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.